Olá, muito boa noite para os nossos alunos que estão aqui conosco ao vivo, na aula da Escola Bíblica Dominical. Um bom dia para você que está aí no YouTube às 8h45 da manhã, iniciando esta aula também. Uma boa tarde, boa noite para você que está em outro dia ou horário desta semana, estudando a Bíblia conosco. E a gente convida justamente você a participar, interagir aí pelo nosso canal. Deixe nos comentários aqui abaixo alguma dúvida ou algum comentário de como a aula tem edificado a sua vida e venha estudar conosco. Nós estamos justamente neste trimestre trabalhando sobre a restauração à luz de 3 livros do Antigo Testamento, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. E justamente porque estes 3 livros falam do período de restauração do próprio Israel, do próprio povo de Israel, de volta à região de Jerusalém, à região da Judéia, e ali em meio à dominação, ao domínio do Império Persa, e como Deus então foi restaurando este povo. E pensando justamente nesse conceito, estamos observando ah, algumas virtudes, né? Cada lição nos traz uma virtude. Por exemplo, na semana passada, a virtude nossa que foi fortalecida foi justamente a disciplina espiritual. A virtude de hoje é sobre a fé ativa, porque a temática você já deve estar vendo aí abaixo, nós vamos falar sobre a oração e a ação que fazem a diferença, ou as orações e ações que fazem a diferença. E a gente convida você, então, a participar conosco. Antes de mais nada, vamos nos dirigir a Deus em oração? Irmã Enedina, eu vou pedir para a irmã abrir aí o seu microfone e nos dirigir a Deus em oração, por favor, para darmos início a essa aula. Grandioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque temos esta oportunidade, Senhor, de parar dos nossos afazeres para aprender mais da tua palavra. Te louvamos pelos teus servos que têm se esmerado, Senhor, têm se dedicado ao estudo com a sabedoria que o Senhor tem dado a cada um deles, para nos trazer estes ensinamentos preciosos para os nossos corações, para o nosso crescimento espiritual. Continue com os teus servos, Senhor, dando-lhes a sabedoria, Senhor Deus, dando-lhe inspiração do Senhor, para que nós possamos, toda a igreja, se beneficiar, Senhor, e aproveitar esses momentos para agradecer também ao Senhor. Muito obrigada por esta noite, por tudo que o Senhor tem nos feito. Perdoa os meus pecados, Senhor, e ensina-me cada dia mais a fazer aquilo que tu queres, fazer a tua vontade. São essas bênçãos que nós te rogamos e a tua direção para esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos aqui, então, observar primeiro o nosso texto-chave, antes da gente falar de todo o contexto dessa lição. Está em Neemias, capítulo 1, versículo de número 6. Então, abra sua Bíblia em Neemias 1, 6, e diz assim o texto: E os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e de noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Muito bem, aqui você agora começa a estudar conosco o livro de Neemias. Semana passada terminamos o livro de Esdras. E você vai ver aqui que estes dois são, de certa forma, contemporâneos ali, eles ocupam o mesmo período de tempo, a mesma cidade. No livro de Esdras, Neemias não é citado, mas no livro de Neemias, Esdras será citado, se eu não me engano, no capítulo 8 e no capítulo 12. Ambos fazem parte do império de Artaxerxes I, para ser mais exato, que é o filho direto de Xerxes, ou, para quem já conhece o livro de Esther, o rei Assuero.
Então, essa história de Neemias acontece depois da história de Esther. A gente está estudando não em ordem cronológica, a gente está estudando na ordem que os livros estão dispostos na Bíblia, tá? Que não está ali preocupado em definir tempos, mas a gente ajuda você com isso. Por exemplo, a, a Esdras, ele chega ali em Jerusalém aproximadamente no ano 457 antes de Cristo. Como é antes de Cristo, então a contagem é regressiva. Neemias chega ali em Jerusalém em 445 antes de Cristo. Então você tem ele cerca de 12 anos depois chegando à cidade de Jerusalém. Esdras tem uma missão. Esdras tem a missão de restaurar espiritualmente o povo de Israel. Ele trabalha e ali é conhecido como o avivamento de Israel ali no período de Esdras, para justamente a tarefa que viria depois. Lembre-se, o templo já havia sido reconstruído com Zorobabel. Isso a gente vê no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Depois, a gente vai observar a chegada de Esdras, e Esdras é responsável por fazer a restauração espiritual de Israel, e Neemias chega com a missão de restaurar a cidade, em especial, restaurar os muros. Neemias, que é uma figura de alguma importância no reinado de Artaxerxes, porque, como a gente vai ver no final do capítulo 1, ele era copeiro do rei. Ele tinha a responsabilidade de servir o rei, algo fundamental naquela época, algo que colocava ele num certo ciclo de intimidade ali da corte, né, ou do próprio rei, ali do Império Medo-Persa, e algo que mais à frente vai conceder a ele o título de governador de toda a província da Judéia. Isso a gente vai ver no final do livro. Então, trazendo este pano de fundo, a gente agora observa algo. Se você ler dos versículos de 1 a 3, Neemias é aquele que recebe, ele está na cidadela de Suzã, que na época era a capital do Império Medo-Persa, onde ficava então os seus reis, os seus imperadores. Essa capital muda de acordo com o rei que está no seu momento ali, né? Mas naquele momento é Suzã. E ele então ali recebe a visita do seu irmão, e o seu irmão, que é o Anani, né, ou Hanani, que é com H, conta para ele como é que está a situação de Judá, especificamente na cidade de Jerusalém, cidade onde seus pais estão enterrados, os pais de Neemias. E Neemias fica em grande tristeza. E diante desta tristeza, então, ele ora, e é esse o textuário que nós vemos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse ah, longe da sua casa, assim, longe da sua cidade, quem sabe morando em outra cidade do Brasil, eu, por exemplo, sou de Campinas, né? E estou morando em São Paulo há 29 anos, certo? Vim para cá com 10 anos de idade. Então, já não moro na minha cidade. Se você estivesse em outro país, eu sei que tem alguns alunos até que nos acompanham de outros países, né? Se você estivesse em outro país e de repente você recebesse a notícia, seja pelo seu celular, pela televisão, quem sabe, num jornal, que você ligasse aí, ou ouvisse uma notícia em rádio, ou ainda, quem sabe, para quem consome o jornal físico, né, o jornal de papel, se você ouvisse uma notícia triste sobre a sua cidade, sobre o seu país, ou quem sabe sobre os seus familiares, para você estar em outra cidade, como é que seria a sua reação? Seria uma reação de tristeza? Seria uma reação de preocupação? Você se desesperaria? Eu lembro de uma situação triste que aconteceu na igreja na qual eu cresci, a Igreja Batista Nova Canaã, que recebia ali a notícia que ela estava fechando as portas. É uma igreja lá em Campinas, é a igreja na qual eu cresci, na qual eu participei do ministério infantil, do coro infantil. Meu pai foi pastor lá. E aquilo me entristeceu muito o coração. Pastor Salovi e eu pensamos em planos, inclusive, para poder auxiliar
esta igreja, no soerguimento dela, mas a membresia estava buscando algumas outras direções, hoje ela está sob os cuidados da nossa Convenção Batista Estadual. Então, algo que trabalhou ali no meu coração foi a ação, mas antes disso tudo, a oração. E é justamente essa postura que Neemias tem. Neemias escuta essas notícias e ele vai orar e agir. E é sobre isso que a gente vai pensar hoje, no processo de restauração, como nós temos estudado durante esse trimestre. Quais são os elementos necessários para o processo de restauração na vida de alguém? Para isso, vamos ler um longo trecho aqui da palavra de Deus. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim Neemias capítulo 1, versículos de 4 a 11, tá? Vamos fazer uma longa leitura, então. Neemias 1, de 4 a 11. Pode ler. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Veja que processo interessante. Quando a gente pensa em qualquer tipo de restauração, e nós temos focado em oração, aliás, em restauração de vidas, restauração de pessoas, porque de fato esse é o propósito de Deus para conosco. Biblicamente, a gente sabe que todas as coisas existem para a glória de Deus. Esse é o propósito geral de tudo que existe. Mas Deus determina a sua glória sendo conhecida justamente no processo de restauração de todas as pessoas ao propósito para o qual ele criou. Então, Jesus Cristo vem para restaurar o nosso relacionamento com Deus, vem para nos restaurar num processo de santidade. Então, tudo que a gente faz, como Igreja de Cristo, por exemplo, ainda que seja algo material, nós estamos fazendo a reforma das dependências da nossa igreja. Tudo isso é focado em um único propósito de Deus para com o ser humano: restaurar vidas. E o primeiro aspecto que Neemias faz diante de um relato muito ruim, fala: a cidade onde você cresceu, a cidade onde seus pais foram enterrados, ela está destruída. Primeira coisa é o incômodo. Então você vê
logo no versículo 4, Neemias, dizendo: eu me sentei e chorei, passei dias lamentando. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa que você tem que ter em mente: o mundo é indiferente. A indiferença faz parte do mundo. A indiferença é um dos piores sentimentos que existe, porque quando você ama, você age, quando você odeia, você se afasta ou age para prejudicar, ainda você quer parar, algo do tipo. Mas quando você é indiferente, não há sentimento algum. E o mundo está cada vez mais indiferente a todas as dores e dificuldades dessa vida. Você sabe, por exemplo, por que a fome mundial existe? Existe porque há interesses para que ela exista. Como assim, pastor? É, porque se a gente quisesse acabar com a fome mundial, a gente acabaria. Já existe produção de alimento suficiente para o mundo inteiro. Não é falta de alimento, não é escassez, é distribuição. Há interesse em vários países, de várias empresas. Então, há de fato no mundo hoje uma grande indiferença. E o cristão, você que segue a Jesus, você que é discípulo de Cristo, faz parte da igreja do Senhor, você não pode ser indiferente. A dor deste mundo tem que nos incomodar, tem que nos trazer choro, tem que nos trazer lamento, porque isso traz reflexão, isso traz pensamento. E, e aqui, Neemias, então, toma uma postura. A oração que faz a diferença. Ele passa dias jejuando e orando. É claro que aqui ele registra uma oração que ele faz, mas ele está dias jejuando e orando. O jejum, como a gente viu já nas nossas mensagens do Evangelho de Mateus, há 2 semanas atrás, o jejum é a prática de nos trazer ali mais próximo de Deus, entender melhor quem é Deus e ainda entender melhor a vontade de Deus, nos traz mais intimidade. E Neemias faz isso. Agora, lembre-se um pouquinho, gente, do que a gente está falando. Nós vamos trazer alguns elementos que o próprio Jesus traz na oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Então, Neemias começa dizendo e declarando quem Deus é. E a oração que faz a diferença tem que ter este primeiro grande elemento. Ele percebe quem Deus é, então ele vai dizer, lá no versículo 5, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então, ele declara, primeiro, que ele é Deus de todo o céu, ele é grande, ele é temível, ele é fiel, ele é misericordioso. Uma oração que faz a diferença tem que, em primeiro lugar, saber quem é Deus. Além disso, precisa saber quem ele faz, o que ele faz. Lá no versículo 10, ele diz: Tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ele sabe que o povo de Israel só foi resgatado em todas as situações, em todas as circunstâncias, seja a libertação do Egito, já na jornada para o deserto, a conquista de Canaã, e agora o retorno de novo ali da Babilônia, do Império Persa, para Jerusalém. Ele sabe que tudo isso é obra de Deus. Então, ele adora e louva. Qual a diferença, pastor? A gente adora a Deus por quem ele é, e a gente louva a Deus pelo que ele faz. E Neemias tem essa postura, mas Neemias também reconhece quem o Neemias é, quem é o povo de Israel. E aí ele diz no versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então,
Lembra da oração do Pai Nosso? Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Reconhece quem Deus é. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reconhece o que Deus faz e deseja que Deus faça a sua vontade. E aí, em um determinado momento, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da versão, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Reconhece quem nós somos. Então, a oração que faz a diferença na restauração da vida de alguém, inclusive na sua própria restauração, precisa saber quem é o restaurador e quem precisa ser restaurado. Precisa saber de quem é o poder, de quem é a ação e quem será o alvo e o objeto, o instrumento da ação. Então, pode ser que você não seja o restaurado, mas você não vai ser o restaurador, você vai ser instrumento. Você não é o carpinteiro, você é o serrote. É o martelo, é o prego. Você não é o restaurador. É Deus que vai restaurar por meio da sua vida, através de você. E precisa saber quem precisa ser restaurado. Precisa saber a condição que nós estamos. Saber, Deus, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Mas eu sei que o Senhor escuta. Eu sei que o Senhor ouve. E é um mandamento da parte de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos dá essa instrução. Ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, andem pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A oração é o elemento fundamental na vida do cristão. A oração é aquilo que realmente faz a diferença na restauração de qualquer pessoa, na sua vida, na minha vida, na vida daquele que você está sendo usado para restaurar. Sem oração e sem entender como é que deve ser feita essa oração, e, de novo, não é um código secreto, como a gente falou na mensagem uma vez. Não é uma receita mágica. Não, é o entendimento pleno de que com quem você está falando. Nós precisamos entender que Deus é nosso amigo, como ele afirma ser, de fato. Jesus vai dizer: o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho revelado a vocês tudo o que eu faço, tudo o que o Senhor faz, porque eu já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Deus ainda nos chama de filhos, de fato. Mas Deus não é o amigo como seu amigo da rua, da sua casa. Deus não é o pai terreno, apesar de a gente, espero que você, inclusive, seja uma pessoa muito respeitosa para com o seu pai, mas ainda assim não é o mesmo nível de relacionamento. Eu preciso saber com quem eu estou falando. E, inclusive, saber da capacidade. E você vê de uma coisa interessante, Neemias diz que Deus é grande e temível, certo? Então ele realmente teme ao Senhor, mas ele também sabe que ele é fiel e misericordioso. Então é importante a gente saber completamente quem Deus é, porque é para a fidelidade e a misericórdia do Senhor que Neemias apela, dizendo: Senhor, tudo está destruído e tudo precisa ser restaurado. O Senhor é o grande restaurador e o Senhor me chama a restaurar. Então, Senhor, usa-me, me dê sucesso nessa missão. Diga, pastor Salovi. Uma coisa que estamos aprendendo na lição de hoje é que Neemias aprende a confiar e depender de Deus antes de fazer qualquer obra. Primeiro, no seu preparo. Depois, na busca do sustento e da maneira como Deus iria cuidar e amparar a ele. Mas é interessante que, mesmo tendo esta ordem
que Paulo cita em Filipenses 4:6, nós não aplicamos isto para toda e qualquer questão. Eu já aprendi a confiar em Deus do pão nosso de cada dia. Então, eu não fico mais ansioso, porque eu sei que Deus vai prover, mas eu estou ansioso porque eu tenho que pagar a conta. Esse mês eu aprendi que Deus envia as condições previamente, se eu estiver vivendo na dependência dele, para que o recurso dê suficiente para pagar as contas. Sim, eu aprendi a depender do pão, aprendi a depender financeiramente, mas eu fiquei doente. Então agora estou ansioso. Parece que Deus tem que provar que Ele é Deus na nossa vida o tempo todo para que a gente não fique em ansiedade. A, a palavra de Deus está trabalhando nas nossas vidas e está sendo de uma forma categórica. Ele está dizendo: Deus é Deus sobre todas as coisas, é o Deus que pode nos guiar, pode nos dirigir, pode nos abençoar, pode suprir, pode colocar em pé, pode resgatar a nossa saúde, pode agir em qualquer área que Deus queira agir. O que nós só precisamos começar a aprender é depender do Senhor. A ordem dele é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. E aí você vê o pedido de Neemias no final ali do versículo 11, onde ele vai declarar, pedindo: Senhor, dá-nos que eu seja bem-sucedido, dá-nos o bom sucesso, concede benevolência para este homem. Então, Neemias, para fazer a oração que faz a diferença, entende que de Deus há total dependência. Não há como ter sucesso numa tarefa se de fato a gente não viver uma vida de oração. Não é uma oração. Neemias não fez uma oração. Neemias passou dias orando e jejuando. É vida constante, é o tempo todo, é sempre colocando em oração ao Senhor. E isso é que vai fazer a diferença na restauração de vidas. Pois bem, o segundo aspecto que a gente vai ver, e você vai continuar vendo, a oração na vida de Neemias o tempo todo, tá? A oração é algo que não é para iniciar as coisas, oração é para a vida toda. Então você vai ver Neemias orando antes, como a gente já viu agora, orando durante, nós vamos ver isso ao longo de todos os capítulos, e orando depois, tudo em processo de súplica, de pedidos e de gratidão também. Bem, ele agora nos mostra quais são as ações que fazem a diferença. Então, vou pedir a um dos alunos que leia para mim, agora no capítulo 2, Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 8, tá? Então, vamos ler bastante texto de novo. Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 8. Quem achou, pode ler. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, a ele me deixar ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que fosse.
e segui e acrescentei: se for do agrado do rei, me dê carta aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira, as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Muito bem. Então você tem agora, no esboço, para quem está com o esboço, pulou o versículo 2. Agora que eu vi aqui, o pastor Salovi estava lendo, faltou alguma coisa. O versículo 2 diz: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei. Né? Então aí faltou esse trechinho aqui, porque o nosso esboço aqui faltou copiar e colar o versículo 2, tá? Então, quem está com o esboço, faz o ajuste aí para, na aula que for ao vivo no domingo, não cometer essa gafe minha aqui. Mas, pois bem, você vê agora, então, Neemias diante da presença do rei. E Neemias, ele não fica só na oração, ele vai para a ação. E aqui, qual é a ação, então? Ele pede ali a Deus, olha que coisa interessante, como é a construção de todo esse processo. Ele ora a Deus quando recebe a notícia de seu irmão Anani. E Deus dá a oportunidade certa. Já ouvi a expressão que sorte é a decisão correta no momento certo, que não é exatamente algo como sorte, é você aproveitar a oportunidade da maneira certa. E Deus gera esta oportunidade, onde Neemias dá justamente a direção ali do que estava passando. O rei perguntou: o que está acontecendo com você? E Neemias responde: olha, eu estou triste por causa disso. Quando ele termina simplesmente de contar a história, o rei vai dizer: o que você gostaria? A frase interessante, o parêntese, é praticamente um parêntese que Neemias conta nessa narrativa, está no versículo 4. Então orei ao Deus dos céus, aliás, ou então orei a Deus, ao Deus dos céus mesmo, ao Deus dos céus e respondi ao rei. Neemias não se deixa levar pela esperteza dele mesmo. Neemias não deixa-se levar pelo sentimento na situação. Ele pede de novo a vontade de Deus. Senhor, eu tenho sentimentos sobre isso, mas o que é importante aqui é fazer a tua vontade. Meus sentimentos até são nobres, mas o importante é fazer a tua vontade. Por exemplo, quer ver sentimentos nobres que iriam contra a vontade de Deus? Pedro dizendo: Senhor, falando a Jesus, isso nunca vai acontecer. Nunca vão lhe prender, nunca vão lhe pendurar numa cruz, eu não vou deixar. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas do Senhor, mas pensa só nas coisas deste mundo. O sentimento de Pedro era nobre, era de proteger a Jesus, mas não era a vontade de Deus. Neemias em tudo coloca diante de Deus. Oração que leva à ação, oração que conduz à ação. E aqui é a resposta de oração. E aí, então, você vê o pedido: deixe-me ir. Não é, Senhor, manda um dinheiro para lá, manda um pessoal para fazer essa obra, deixe-me ir. Aí ele vai dizer: para que eu possa reconstruí-la. Querido, entenda uma coisa: se Deus está te dando a oportunidade de ser instrumento de restauração na vida de alguém, é você, não é o teu pastor, não é teu professor da escola bíblica, não é um irmão mais velho, mais experiente,
É para você nesse momento, é por isso que você está orando. É para isso que você foi chamado. Deus está chamando você a agir. Ele não quer que você perca a oportunidade. Algumas oportunidades são únicas mesmo. Não dá para falar igual alguns disseram a Jesus: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Deixa eu voltar e me despedir dos meus pais. Deixa eu terminar isso. Deixa eu aprender mais. Deixa eu estudar mais um pouco. Deixa eu perder a timidez. Deixa eu ter mais tempo. Não. A oração é para te conduzir à ação. E é para agora, e é contigo mesmo. Deus chamou você. E aqui, então, você tem justamente Neemias entendendo que é este momento em que Deus o chama para agir. E Neemias é ousado, ele é estratégico, entenda isso. Olha uma coisa interessante, porque ele diz o seguinte: o Senhor me deixa ir. Eu sei que o Senhor vai me deixar ir, já que o Senhor está perguntando aí, já que Deus é comigo. Porque, inclusive, o Senhor já autorizou, né? O versículo 6, ele fala: tá bom, eu entendi. Quando é que você volta? E aonde que Neemias é estratégico? Ele, no versículo 7, em primeiro lugar, ele diz: olha, mas se for do agrado do rei, o senhor me manda cartas de autorização para o pessoal deixar eu passar, para que não haja nenhum empecilho. E a gente tem que pensar nisso quando nós estamos trabalhando na restauração da vida de alguém. Não é. As coisas não são ao acaso. Sim, Deus é um Deus de planejamento. Então, sim, a gente precisa entender quais são as necessidades daquela pessoa, quais são as dificuldades que a gente pode passar, colocando essas coisas diante de Deus e ir trabalhando com antecedência, antecipando aquilo que Deus permitir que a gente possa fazer na vida do outro. Então, você tem, por exemplo, o Lar Batista de Crianças, nossa instituição da Comissão Batista do Estado de São Paulo, aqui, então, no estado, com 24 unidades, trabalhando com mais de 1.500 crianças e com 16 idosos. Nós temos um lar de idosos, né, uma instituição de longa permanência, como é chamado hoje no estado. Nós andamos pela fé? Obviamente que sim, mas nós planejamos o ano todo, para o ano todo. Nós temos um planejamento de marketing para os próximos 5 anos, nós temos um planejamento orçamentário anual, e nós temos uma checagem anual, porque precisamos, nós estamos abençoando e restaurando a vida de muitas crianças, adolescentes, idosos e adultos também, as famílias, obviamente. E ainda em tudo isso, a gente se planeja. Nós observamos quais serão as dificuldades que possamos ter no caminho. Isso não é assumir que não haja confiança, pelo contrário, prudência. E aqui, então, Neemias está neste pedido, trazendo essa estratégia sensacional, mas ele ainda é mais ousado. Me dê cartas lá para o guarda da floresta, para que ele me forneça madeira para tudo que eu vou fazer. Uma coisa importante, peça a Deus o recurso necessário para essa obra. Saiba qual é o recurso necessário para essa obra. Nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de quem? Olha, eu preciso falar com o tal do Asaf. O Asaf precisa me fornecer isso, isso e isso. Mas qual é a ação sensacional, a visão sensacional sobre a ação? Qual é o que dá ação que faz a diferença? Qual é o maior ponto, a maior mentalidade? É o final do versículo 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Eu já disse a você na aula passada que esta frase que estava no livro de Esdras também estaria no livro de Neemias e não será a última vez que você vai ver esta frase no livro de Neemias. Porque algo que Neemias tem completa consciência não é que
Poxa, eu sou Neemias, eu sou o copeiro do rei, eu tenho uma posição privilegiada. Eu sempre servi bem ao rei, então o rei vai me retribuir. Olha, eu sou ligeiro nas minhas palavras, eu sou inteligente, eu sou sábio, sou malandro, eu sei como falar, eu tenho a moral aqui, eu vou conseguir as coisas aqui, não, eu dou meu jeito aqui. A gente pode até pensar que nós temos capacidade para qualquer coisa, mas nós estamos falando não de qualquer restauração. Nós estamos falando da restauração de vidas. E quando a gente fala sobre restauração de vidas, o trabalho é de Deus, não é nosso. É trabalho que só Deus pode fazer. E Neemias tinha completa certeza que Deus é quem estava provendo tudo. Lembra que a gente, há duas aulas atrás, falou sobre Deus da provisão? Deus estava provendo tudo. Não foi, não é o rei, que, nossa, mas que rei bonzinho. Ai, que rei sensacional. É porque esse cara aí, pode ser aí que ele conhecesse a rainha Esther. Bom, Esther foi esposa do pai dele. A gente não sabe se ele é filho de Esther, tá? Isso a gente não sabe, não. Nem dá para afirmar isso, porque não tem nenhuma evidência histórica. Mas que ele conheceu a esposa do pai ali, né? É porque o rei tinha várias esposas. Mas a que era a rainha mesmo era uma só, e nesse caso, a anterior era realmente Esther. Pode ser que ele conhecesse qualquer história, mas entenda uma coisa: poderosos, pessoas com autoridade, pessoas insignificantes, sempre na restauração é a ação de Deus, nunca a ação do homem. Deus usa o homem, Deus usa o ser humano, mas a ação é de Deus. Então, a ação que faz a diferença, em primeiro lugar, é a ação de Deus. E a ação de Deus através das nossas vidas, aí sim a nossa ação faz a diferença de fato. Agora, uma coisa que Neemias nos mostra é que a liderança faz a diferença. Uma liderança de fato faz a diferença. E agora a gente começa a ver a narrativa. Leia para mim, versículos de 11 a 15 do capítulo 2. Neemias 2, do 11 ao 15. Pode ler, por favor. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. No processo de restauração, Deus sempre coloca uma liderança. Às vezes alguém liderando você, e você fazendo parte desse processo, ou às vezes você liderando algumas pessoas que fazem parte desse processo. E deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser algo oficial, tá? Liderança não é um título. Este é o líder. Liderança é a capacidade de exercer influência, autoridade sobre alguém. Se você influencia a vida de alguém, se você tem autoridade sobre a vida de alguém, você já está exercendo liderança. Esse é um conceito interessante que a gente vê num livro muito bom chamado O Monge Executivo. Depois pode dar uma ler esse livro, é um livro que eu indico bastante. Mas é um conceito muito claro sobre o que de fato é autoridade e o que de fato é liderança. E aqui, Neemias é uma liderança que faz a diferença. Primeiro, Neemias ele está direcionado por Deus. Nós estamos falando de restauração de vidas, e restauração de vidas não é algo que se faz só pela sua vontade. Me deu vontade, eu vou fazer. Não. Olha a fala de Neemias. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém.
Deus colocou no coração de Neemias. Você percebeu o nível de entendimento de quem é Deus? Você percebeu a oração de Neemias lá atrás fazendo efeito na vida prática dele? Ele sabe que Deus dá o querer e o realizar, como a gente vê em Filipenses capítulo 2. É Deus que dá o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Deus havia dado a ideia, o desejo no coração de Neemias e Deus estava dando o sucesso na missão, a ação de fato. E aqui agora você vê um líder focado. Eu não disse a ninguém, eu simplesmente peguei meu animal ali e saí andando ali, provavelmente um jumento, um burrinho, algum animal que tem essa capacidade de circular ali na região. Então, ele pega e vai inspecionando toda a área. Como é importante a gente não chegar para qualquer processo que a gente vai participar e simplesmente chegar fazendo. Como é importante o líder ter uma visão, a gente usa a expressão, né, visão holística, né, uma visão macro, uma visão do todo, observar, sondar, perguntar. Estamos falando de restauração de pessoas? Conhecer a história, conhecer o contexto, conhecer as pessoas, para não chegar com receita pronta, para não chegar com estratégia definida, conhecer o local. Estamos às vezes falando de uma restauração não de uma pessoa, mas de uma comunidade inteira, conhecer a história daquela comunidade, a história das pessoas, o contexto de vida, conhecer a origem. Às vezes é uma comunidade que é origem de outros povos, de outros costumes, conhecer a língua, conhecer a linguagem, a comunicação. Neemias foi sondar bem qual era a tarefa que ele tinha que fazer, para enfim poder executar de fato. Então, essa liderança vale a pena. Mas olha o resultado disso. Versículo 16 a 18. Veja o que está escrito. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iria realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o rei e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Na liderança, em todo o processo de restauração, você precisa conhecer a realidade para conversar com as pessoas. Você percebe a fala de Neemias: vocês estão vendo que situação terrível que nós estamos vivendo aqui nas ruínas de Jerusalém? Ele conhece, e ninguém poderia dizer ao contrário, não podia ter um alienado ali, às vezes tem. Não, para mim está tudo bem, não, para mim está tudo tranquilo. Não, ou então alguém falando: ah, não, mas sempre foi assim. Olha, você está 70 anos fora, né? Você nasceu fora, você nem nasceu aqui. Sempre foi assim, desde que a gente já tem 2 gerações que está desse jeito. Há um inconformismo santo da parte de Neemias dizendo: as coisas não podem ficar como estão. Quando a gente está falando de restauração de vidas, é esse inconformismo que vem da parte de Deus. As coisas não podem ficar como são. Eu sei como as coisas estão. Não pode ser dessa forma. Deus não me chamou para isso. Deus não te chamou para viver desta forma. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você continue nesse estado. Como é importante nós termos uma liderança, ou você ser esta liderança que tem essa consciência, esse inconformismo da parte de Deus. E aqui, então, olha como ele começa a trazer a inspiração, porque no versículo 18 ele diz: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso. Sabe aquela mentalidade sua que você colocou em oração, reconhecendo a Deus? Olha de novo, aquela oração
essa vida de oração, trazendo para a prática, porque não é algo que ficou no pessoal, de relacionamento de Neemias para com Deus, de Deus para com Neemias, não ficou. Ele trouxe isso para todos aqueles a quem ele liderava, para todos que trabalhariam no processo de restauração. Como é importante a gente ter essa consciência, como é importante a gente replicar isso. Porque o que mais você vai ter são pessimistas. Gente dizendo que não é possível. E, de certa forma, eles têm razão. Como o próprio Jesus diz, quando encara o jovem rico e declara para os seus discípulos como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam atemorizados, eles ficam escandalizados. Então, quem pode ser salvo? E aí Jesus responde: o que para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Neemias traz essa realidade. Nós não somos mais o governo dominante e nem seremos. Nós não estamos numa situação confortável financeira, nós não temos todo mundo ao nosso redor nos apoiando, nossos inimigos continuam aí às portas, eles não gostaram de me verem chegar aqui, eles não vão gostar de saber o que está acontecendo, mas olha, deixa eu te explicar, deixa eu te contar como Deus tem sido bondoso, e olha, sabe, o rei que domina sobre nós aqui, deixa eu te contar as palavras desse rei. Deixa eu te contar a ação de Deus. Como isso aqui é importante, queridos. Para a gente ser um instrumento de restauração na vida dos outros, como é importante a gente conhecer histórias de restauração. Eu tenho que cada vez mais conhecer essas histórias, porque aqui em casa as meninas me pedem para contar histórias missionárias, histórias de mudança de vida. Então, o tempo todo eu estou aqui me enchendo dessas histórias, participando dessas histórias, para justamente encorajar, porque olha o resultado. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. O cenário aos olhos de qualquer homem, de qualquer pessoa, não era um cenário favorável. As projeções futuras não eram favoráveis. Mas uma liderança que faz a diferença, bem estruturada, confiante no Senhor, inspira imediatamente. E o texto diz: então se encorajaram para esse bom projeto. Olha aí de novo, tinha projeto. Foi justamente isso o desenho que Neemias foi fazer. E por último, queridos, vamos observar a unidade que faz a diferença. É o capítulo 3. Capítulo 3, leia para mim dos versículos de 1 a 4. Nós vamos ver apenas um trecho da restauração dos muros. Neemias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Quem achou, pode ler. O sumo Está certo. sacerdote. Você, Pode o, ler, mãe. sumo, tá bom. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles os consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram os trechos seguintes. Issacur, filho de Iri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Arroz, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Messulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Sadoc, filho de Baná, também fez os reparos. Até os Tudo bem? 4? Só até o 4. Obrigado. Muito bem. Então, perceba aqui esta ação das pessoas. Uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: a ação no
no processo de restauração da vida de alguém, de um grupo, nunca é individual. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente nunca está falando de um lobo solitário. Até quando enviamos um único missionário para uma região, para algum país no norte da África, para algum país no Extremo Oriente, ou na Europa, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, quando nós estamos enviando, ele não vai sozinho. Há várias igrejas sustentando, há várias igrejas orando, há uma equipe de suporte que ele vai ter ali um supervisor da região, da área ali que engloba vários países. A nossa Junta de Missões Mundiais, por exemplo, tem os supervisores que ficam ali no continente africano, em alguns dos países, supervisionando um monte, auxiliando um monte de missionários em vários países ao redor. Nós temos essa estratégia. Nunca se vai só. O processo de restauração nunca se faz só. E para que a ação e a oração sejam eficazes, de fato, façam a diferença, nós precisamos ter a unidade do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios. A carta aos Efésios é a carta da unidade da igreja de Deus, né, da igreja de Cristo. E ele diz ali nos versículos 13 e 4, presta atenção, aliás, Efésios 4, versículos 13 e 4, ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Versículo 5 também. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós temos que entender, você quando está fazendo a obra de Deus na restauração da vida de alguém, você quando está sendo restaurado, nunca é só. Pode ser que seja você a conversar com essa pessoa. Pode ser que seja você a estudar a Bíblia com essa pessoa. Mas tem que ter gente orando. Tem que ter gente orando por vocês. Tem que ter gente orientando você. Tem que ter gente discipulando você, assim como você discipula o outro. Tem que ter gente caminhando junto. Se puder envolver mais um nesse processo, melhor. Agora, ao mesmo tempo, Deus vai restaurar. Seja você, então, que está recebendo a restauração da parte de Deus. Deus vai restaurar através de outro. Ele não vai restaurar apenas você sozinho. Ele pode, não é que ele não pode, não. Não é que ele não tem a capacidade, não. Deus pode fazer qualquer coisa. Tá? Mas ele escolheu. Ele escolheu usar a sua igreja. Quer ver? Ainda aqui no capítulo 4 de Efésios, olha o versículo 11 e o 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus pode fazer de maneira sobrenatural tudo só, mas ele não quis. E quando você vai olhar a Bíblia, você vai ver sempre Deus usando pessoas para restaurar pessoas. Deus chama Davi para ser o ancestral de Jesus, para ser o rei de Israel, mas usa o profeta Natã para restaurar Davi do pecado. E não foi o único, não. Então, quero que você entenda que a oração que faz a diferença, a ação que faz a diferença, faz se for na unidade do corpo de Cristo. Se for o corpo de Cristo caminhando unido, caminhando juntos. Então, meus amados, quando for orar, peça a Deus que dê recursos materiais e recursos humanos também, pessoas para caminharem junto com você em todo esse processo, para que, de fato, a obra do Senhor seja feita. Eu lembro de uma missionária que
foi justamente fazer o processo de restauração, de surgimento de uma igreja. Ela disse que quando chegou ali nas dependências da igreja, quando ela abriu as portas ali, dentro da igreja tinha uma vaca. O mato já havia crescido ali e a vaca estava pastando ali dentro. E ali juntou-se mais uma irmã, que foi membro daquela igreja, e esperava alguém justamente para auxiliar nesse processo de restauração. Estas duas irmãs passaram 2 anos orando. Todos os domingos iam à igreja, juntas ali as duas, orando. E as igrejas que estavam sustentando essa missionária, orando. 1 ano depois, pessoas começaram a chegar. Aquela igreja no Nordeste brasileiro foi restaurada, hoje está servindo ao Senhor. Porque, de fato, a obra do Senhor se faz com oração, se faz com muita ação, mas se faz com muita unidade. Essa é a ação e essa é a oração que faz a diferença. A virtude de hoje, como nós falamos no começo dessa aula, ou seja, para o que acrescentar na roda da virtude, para você que aí já esteve conosco acompanhando, é justamente a fé ativa. Então, o desafio que o nosso autor aqui da revista, nós estamos usando a revista Compromisso, da editora Convicção, né? Nosso autor aqui coloca como desafio: descreva uma situação que você esteja vivendo, um momento em que precisa ter coragem para enfrentar. Aí você coloca ali a situação e como enfrentar. No momento de oração, antes de iniciar o desafio, você ore pedindo direção e coragem de Deus para confirmar uma fé que é ativa, ou seja, não é apenas do crer, mas é o agir pelo que crê. Ao longo da semana, coloque esta ação em prática, observando como a fé e a iniciativa podem transformar a sua realidade. Registre a sua experiência, escreva o relato, como foi, para você ter a mesma postura de Neemias. Então, você que pode passar a ser, antes, um daqueles que estava em meio à multidão enquanto um Neemias falava, você possa ser o próximo Neemias que Deus está chamando para estar falando à próxima multidão. E você que está pelo YouTube, conta para nós como é que foi essa experiência aqui nos comentários. Que Deus abençoe sua vida. Foi uma alegria poder estar com vocês estudando a palavra de Deus em mais uma aula da Escola Bíblica. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas redes sociais. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã, cultuando e louvando a Deus. Deus te abençoe. Grande abraço. Obrigado, pastor Cristiano. A nossa fé tem que ser ativa para demonstrar qual é a nossa vida de oração. Amém. Boa noite, queridos. Muito Fiquem obrigada. com Deus. Muito obrigada. Foi muito bom. Estudo Boa maravilhoso. noite, mãe Medina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Deus Boa abençoe. noite. Obrigado, pastor, pela palavra.